dia, irmãos. Graça e paz. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana no Senhor. E o Senhor nos dá o privilégio, mais uma vez, de ouvirmos a palavra dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua igreja reunida aqui. Eu te peço que pela Sua graça, o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para alimentar a nossa alma hoje pela Sua palavra. A minha oração é para que nós possamos sair daqui hoje pelo poder do Seu Espírito mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a colocar toda a nossa atenção na Tua palavra e aprendermos com o Senhor aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Ou quem nós deveríamos ser? Por que nós tratamos as pessoas bem? Ou por que nós tratamos as pessoas mal? Ou por que nós valorizamos as pessoas? Ou ainda por que nós desprezamos as pessoas? Essas perguntas são muito importantes. Porque os homens derramam o sangue de outros homens. Porque os homens matam outros homens com as suas palavras. Irmãos, para nós nos situarmos, nós estamos trabalhando na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Na primeira seção do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Na primeira parte do Pentateuco, que é o livro de Gênesis. Em Gênesis, nós estamos trabalhando na primeira parte de Gênesis também, que é a história da criação, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E mais específico do que tudo, nós estamos trabalhando no que normalmente nós chamamos de prólogo, que é a introdução do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, a sua introdução vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, como nós temos falado. E até agora, nessa exposição de Gênesis, nós vimos, em primeiro lugar, que Deus é o Criador de todas as coisas. Depois nós vimos como Deus criou todas as coisas, que foi através da sua poderosa palavra. E no sermão de hoje, nós veremos como a humanidade foi criada por Deus. Na semana que vem a gente encerra o prólogo, a gente encerra a introdução de Gênesis, através de um sermão sobre o descanso de Deus e o que isso tem a ver com o nosso descanso também, a nossa forma de trabalhar e viver. O título deste sermão de hoje, irmãos, é Imago Dei. Se você nunca ouviu essa expressão, Imago Dei é uma expressão do latim que significa imagem de Deus. Não sei se você sabe, mas você é a imagem de Deus. Você é Imago Dei. E toda vez que eu usar essa expressão Imago Dei, entenda que eu estou falando do fato de nós sermos imagem e semelhança do nosso Criador. E essa é a primeira afirmação bíblica a respeito de nós. É interessante que em toda a criação até agora, desde o versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 25, que foi o último que nós trabalhamos na semana passada, o ser humano nem foi mencionado.
Tudo era sobre Deus. Deus criou e Deus criou através da palavra. Agora a gente aparece na história de Deus, né? E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ler do 26 ao 31. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do 26 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se à tarde e à manhã do sexto dia. Irmãos, nós estamos então no sexto dia da criação. Como nós vimos, Deus já havia criado no sexto dia os animais terrestres, mas agora parece que o autor de Gênesis, no caso Moisés aqui, ele dá uma desacelerada, porque os nossos olhos precisam perceber uma criação completamente especial de Deus e que é distinta de todas as coisas que ele havia criado até então. Essa criatura é tão especial que, ao invés de Deus dizer haja, Deus preferiu dizer façamos. É algo completamente diferente de tudo o que ele tinha criado. E se você quiser saber quem é essa criatura, olha para a pessoa que está do seu lado. E você vai ver o que é tão especial, o que Deus criou nessa situação. Mas, irmãos, perceba que o texto não diz que Deus disse faço, ele diz façamos. Por que ele está falando isso no plural? Para alguns, essa linguagem plural significa que Deus estava falando com os anjos. Para alguns outros, essa linguagem plural, ela é um indicador da majestade de Deus. Mas o que nós verdadeiramente cremos a respeito desse texto é que quando Deus diz façamos, o que está acontecendo aqui é a Trindade reunida, comunicando-se entre si para que o ser humano fosse criado e viesse a existir. E aqui, irmãos, portanto, nós não cremos que Deus estava falando com os anjos. Nós não somos imagem e semelhança dos anjos. Nós não fomos criados por anjos. João Calvino chega a dizer que afirmar isso é um sacrilégio, é uma profanação. Não foram os anjos que nos criaram. A melhor forma de entender esse texto é que o Deus Trino nos criou conforme, ou melhor, a sua imagem conforme a sua semelhança. O façamos tem esse sentido nesse texto. Mas perceba que dentro de toda a criação, o Senhor deliberou criar o homem de forma especial e ele desenvolveu primeiramente todo o cenário no qual nós vivemos para somente depois de adaptar toda essa realidade nos criar. Porque se Deus tivesse criado o homem em outro momento,
talvez a vida não fosse possível. É claro que Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser, mas dentro da relação de dependência que nós temos das coisas que existem, se o homem tivesse sido criado antes, provavelmente ele não conseguiria, não seria possível a vida, né? Então Deus criou tudo ordenadamente, até que no sexto dia, ao invés de dizer haja, Ele vem dizendo haja luz, haja o firmamento, haja luminares. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por isso nós entendemos que em toda a criação Deus conferiu especial honra, valor e dignidade ao ser humano, que nós chamamos normalmente como coroa da criação de Deus. Com todo respeito à plantinha que você rega de manhã, com todo respeito ao seu animalzinho de estimação, com todo respeito ao reino vegetal e animal, mas somente o homem, somente nós podemos ser chamados de imagem de Deus, de imago Dei. Nada na criação tem o mesmo valor do que esse. O próprio Jesus disse no Sermão do Monte que nós temos muito mais valor do que as flores e do que os passarinhos, do que o reino vegetal e do que o reino animal. Essas pessoas que estão aparecendo na internet dizendo eu sou um animal agora e eu quero ser tratado como um animal de estimação. Não sei se vocês já viram isso. As pessoas andando de coleira assim. Não, eu sou um animal. Eu quero ser identificado como um animal. E aí a pessoa se comporta como um animal. Isso é uma ofensa direta contra o Criador. E talvez você pense, isso aí é um ou outro. Não, existem comunidades no mundo fortalecendo essa ideia de pessoas que querem viver como animais. Enfim. Mas eu quero trazer algumas observações. Em primeiro lugar, que a imago Dei não significa que Deus tenha um corpo humano com mãos, com pés, com cabeça, até mesmo porque Deus é espírito. E a imago Dei também não significa que nós sejamos iguais a Deus em todas as coisas. Porque na teologia a gente aprende que existem atributos de Deus que Ele também compartilhou conosco. Mas existem atributos de Deus que pertencem exclusivamente a Ele. E a gente precisa tomar cuidado porque imagem de Deus, com isso nós não podemos confundir e pensar que nós temos o mesmo tamanho, a mesma grandeza de Deus ou o mesmo valor que Deus. É imagem, beleza, mas é semelhante, não é totalmente igual. Senão nós teríamos poder para criar dizendo uma só palavra. Então, irmãos, no que nós somos semelhantes a Deus? A teologia reformada tem 3 respostas. A primeira, eles chamam de imago Dei ontológica. E você não precisa ficar com medo dessa palavra, por quê? O que é imago Dei ontológica? Ela é a semelhança do ser de Deus. Isso significa que o ser humano, ele foi criado como um ser espiritual. Ele é capaz de se relacionar com Deus. Você já viu o seu cachorro fazendo uma oração, pedindo perdão ao Senhor? Nós somos seres espirituais, nós somos seres pessoais. Nós nos relacionamos de uma forma mais intencional. Nós somos seres racionais, da mesma forma como Deus é racional. Nós somos seres morais, que conhecemos o certo e o errado. O seu gato já ficou arrependido por ter subido na sua cama e sujado tudo? Não, os animais não têm essa consciência moral. Mas nós somos seres, assim como Deus, seres morais, nós somos livres e, pelo menos no projeto original de Deus, nós éramos imortais. Então essas características são características de semelhança ao ser de Deus. Essa é a imagem de Deus ontológica, não é odontológica, tá? É ontológica. Irmãos, o segundo tipo de imago Dei é a imago Dei moral. Isso significa que no ser humano que Deus criou havia uma santidade original. Significa que nós fomos criados moralmente santos. Que o nosso intelecto, que a nossa vontade e as nossas emoções,
em sua origem, eram santos. Mas é claro, depois que o pecado entra no mundo, nós passamos a pensar errado, ter vontades erradas, emoções afetadas pela queda, mas a imago Dei moral é a santidade original. O homem que Deus criou não era pecador. E em terceiro lugar, há a imago Dei funcional, que diz respeito ao domínio sobre a criação. Significa que o homem foi criado para exercer um governo representativo sobre a criação de Deus, sobre o mundo. Então, irmão, segundo a teologia reformada, o ser humano é a imagem de Deus, ontológica, moral e funcional. Ontológica porque é semelhante ao ser de Deus. Moral porque era originalmente santa. E funcional porque governa a criação de Deus como forma de representar o seu governo. Seguindo adiante nesse texto, o texto vai nos apresentar 3 aspectos do projeto original de Deus para o ser humano criado. E para a gente tentar trabalhar isso da forma mais didática possível, vamos tentar memorizar essas 3 palavras: domínio, procriação e alimentação. Vocês podem repetir comigo? Domínio, procriação e alimentação. Alimentação a gente não esquece, né? Os outros talvez a gente possa esquecer. Mas vamos lá, o primeiro aspecto do projeto original para o ser humano criado é o domínio. No versículo 26, Deus disse a respeito do homem que criou: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. No 28, algo parecido é dito, olha só: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Irmãos, essa determinação domine e sujeite, ela pode ser explicada. Porque no mundo antigo, os reis tinham o costume de colocar estátuas nas províncias que faziam parte do seu domínio, como representantes ou como sinalizadores de que aquela região pertencia às suas conquistas territoriais. Então, irmãos, de igual modo, o Senhor ele coloca o homem neste mundo como sua imagem, de forma que nós recebemos domínio para representar o governo de Deus no mundo, indicando que a terra em toda a sua extensão pertence ao Rei do Universo. Quando você trabalha, seja no que for, você está sendo um agente de Deus para organizar a criação de Deus. Por isso que você tem que trabalhar direito. Porque, por mais que você veja lá no Pix do seu salário o nome da empresa, no final das contas, nós não trabalhamos para uma empresa ou para um patrão simplesmente. Nós trabalhamos para o Rei do Universo. Nós trabalhamos para organizar a criação dele. Quando nós fazemos o nosso serviço de forma mal feita, nós estamos contribuindo para que a criação seja pior, seja menos organizada. E isso vale para qualquer área de serviço que nós venhamos a exercer na sociedade. Trabalhar direito é trabalhar para a glória de Deus. É claro, você pode evangelizar e você deve falar de Jesus para as pessoas com quem você trabalha, mas a melhor forma de você glorificar a Deus com o seu trabalho é trabalhando da melhor forma para a honra e glória do nome do Senhor. Isso traz glória para o nome do Senhor. E da mesma forma, prejudica a reputação do Senhor quando nós trabalhamos de forma inadequada. Quando nós entregamos um serviço meia boca. Porque o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar, cultivar, expandir, desenvolver este mundo, essa criação, tudo. Então, irmãos, como representantes do governo de Deus, nós precisamos fazer isso: cuidar, cultivar, guardar, proteger, expandir, desenvolver a criação na terra. Assim como Deus, durante os 6 dias, o que ele fez? Ele foi falando e o caos foi dando lugar à ordem. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso só falando. A gente precisa trabalhar no nosso caso. Nós trabalhamos para que haja ordem no mundo de Deus, porque nós somos mais do que estátuas, na verdade. Nós somos imagem de Deus. Nós representamos o governo dele. E quando nós trabalhamos direito, isso deve trazer glória ao Rei do Universo. Olha, esse representante
de Deus, ele está mostrando que esse Deus é grande. Seu trabalho mostra que Deus é grande ou é pequeno? É bom a gente refletir sobre isso. Porque às vezes a gente separa a nossa vida entre as coisas santas e as coisas não santas. E isso é um grande problema para nós. Porque, na verdade, quando nós pertencemos ao Senhor, tudo se torna santo. E tudo deve ser influenciado por uma vida piedosa. Inclusive a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona e tudo mais. Irmãos, porém, num mundo em que o pecado distorceu a Imago Dei se afastou do projeto original. Nós fomos deformados. Nós não perdemos. Mesmo depois do pecado, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem foi deformada. De forma que hoje, na cultura em que nós vivemos, ao invés de nós trabalharmos para desenvolver o governo de Deus, representar o governo de Deus no mundo, preservando e ajudando a criação, cuidando dela, infelizmente, nós fomos doutrinados a pensar apenas em termos de lucro e não de preservação do meio onde a gente está vivendo. Por isso o mundo sofre. Por isso nós temos desequilíbrios ambientais fora de série. Enfim, a gente já não sabe mais o que é verão, o que é inverno, o que é primavera, parece que está tudo bagunçado e tudo isso tem a nossa mão, né? O fato de nós termos cuidado mal da criação de Deus. Mas qual é a mentalidade bíblica? E aquela que precisa moldar a nossa mente hoje. É a de Mateus 13:33, onde Jesus contou uma parábola em que ele disse que o reino do céu é semelhante a uma mulher o reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 grandes medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Irmãos, a verdade é que toda a realidade à nossa volta precisa ser transformada pelo Evangelho. O Evangelho não é vir à igreja, ouvir sermões e depois esquecer tudo e viver uma vida para nós mesmos. O Evangelho é a gente transformar toda a realidade na qual nós estamos inseridos por meio do poder da palavra. É isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos santificar o trabalho, a sociedade, a universidade, os estudos, a política, a economia. E não tem nada mais triste do que quando alguém fala assim, não, a política, cristão não deve se envolver com isso porque ele vai se perder. Ou seja, a gente entregou a política para o diabo. Aí entrega a economia para o diabo, entrega os estudos para o diabo, entrega a universidade para o diabo. Não, na universidade a homossexualidade está bombando, é do diabo. E aí, ao invés de nós influenciarmos esse mundo e o fermento tomar a farinha toda, a gente começa a viver num gueto gospel, separado de tudo, sem influenciar nada, sem pensar em nada. Nós paramos de refletir e começamos a viver uma vida cristã no automático. Mas, irmãos, nesse primeiro aspecto da Imago Dei, do projeto de Deus para o ser humano criado, do domínio, nós precisamos representar o governo de Deus de forma digna, porque Ele nos deu essa responsabilidade. O segundo aspecto do projeto original para o ser humano criado é a procriação. Eu convido você a ler comigo os versículos 27 e 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Irmãos, é interessante como Deus vai determinando ao longo da criação cada coisa. No versículo 11 ele diz: produza a terra os vegetais. É interessante, ele não fala haja vegetais. Ele ordena que a terra produza os vegetais. No versículo 20, ele não diz haja peixes. Ele ordena as águas, dizendo: produza as águas cardumes de seres vivos. No versículo 22, ele dá ordem aos peixes e aves, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. E agora no 28 ele dá a mesma ordem para o homem e para a mulher, portanto para a humanidade: frutificai e multiplicai-vos. Então, irmãos, a vontade do Senhor expressa na palavra é a multiplicação da espécie humana.
E por isso Deus fez homem e mulher, sexuados, com capacidade de reprodução, e ordenou que eles reproduzissem e povoassem a terra. E Deus criou apenas 2 gêneros. O mundo e a cultura fica escandalizado ao ouvir isso, entende e está tentando criminalizar isso, mas essa é a ideologia de Gênesis. É o que está escrito na Escritura. E não tem como fugir. Deus criou homem e mulher. Qualquer coisa fora disso está fora dos padrões determinados por Deus, que é o Rei do Universo. E sobre a relação entre o homem e mulher, irmãos, é muito importante nós dizermos que tanto o homem quanto a mulher são imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são imagem de Deus, de modo que eles são iguais em honra, em valor, em dignidade. Só que o papel que Deus deu ao homem e à mulher, na igreja, no lar, enfim, são papéis diferentes. Então, existem lutas que elas são justas na sociedade, mas algumas tentam diminuir a autoridade da palavra de Deus. Não é questão de quem é mais importante ou quem tem mais valor ou honra. A questão é os papéis que o Senhor determinou. E nenhum dos papéis é algo ruim. Os 2 papéis, eles são importantes dentro do lar e dentro da igreja. Isso é algo extremamente importante nós dizermos no mundo de hoje, em que o homem e a mulher estão em guerra por causa de pensamentos e de ideologias. Os papéis que Deus deu ao homem e à mulher são diferentes, mas são complementares. E sendo assim, irmãos, no projeto original de Deus, uma outra forma de nós representarmos, então, e expandirmos o governo divino sobre o mundo criado é através da reprodução. Nós fomos criados para a reprodução, para a multiplicação da humanidade, para a glória do Eterno. Porém, como eu já disse, o pecado original, ele distorceu a imagem de Deus. E o que nós vemos na cultura hoje? Nós vemos boa parte dos casais não desejando ter filhos, não querendo reproduzir, não querendo levar adiante aquilo que o Senhor claramente nas Escrituras disse que era o projeto. E esse projeto não é nosso, esse projeto é dele. Agora você está começando a entender por que a série se chama Projeto Original. Porque nós caminhamos na contramão da cultura. A cultura vai pregar uma coisa, a cultura vai dizer uma coisa, a cultura vai pensar e fazer uma coisa, mas nós faremos e pensaremos e viveremos conforme a Escritura e não conforme a cultura. Os casais não querem mais ter filhos. Existem especialistas que acreditam que vai chegar uma hora que a humanidade não vai mais existir no mundo. Enfim, mas esse é um problema muito sério. Nessa cultura do mundo de hoje, nós somos doutrinados a viver uma vida individualista, onde as crianças são tratadas como se elas fossem um problema. E, na verdade, as crianças não são um problema. Porque o que a Bíblia vai dizer a respeito das crianças? Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre é a sua recompensa. Irmãos, nós não podemos perder da nossa mente a verdade de que os filhos são uma dádiva, são um presente. E é claro que para você criar um filho, isso dá trabalho. Você educar um filho dá trabalho. Você alimentar um filho dá trabalho. Você ensinar um filho a viver em sociedade dá trabalho. Mas, irmãos, tudo isso é uma grande bênção do Senhor para mim e para você. Então, nós não podemos deixar a nossa vida e a nossa mente em primeiro lugar. Nós não podemos deixar que ela seja conformada a este mundo, anti-reprodução, anti-crianças. E que as pessoas estão ficando malucas dizendo que quer ser qualquer outra coisa, como eu já mencionei aqui. Então, o primeiro aspecto que eu trouxe para vocês é... Qual que é o aspecto? E o segundo? Isso é procriação segundo a mentalidade bíblica. Nós entendemos como uma bênção,
como uma missão e como uma herança do Senhor, uma dádiva, né? O terceiro e último aspecto do projeto original para o ser humano criado é a alimentação. Versículos 29 e 30. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Irmãos, pelo menos num primeiro momento, a determinação de Deus e a provisão do Senhor para a alimentação humana era exclusivamente vegetariana, como vocês podem ver nesse texto. Pelo menos no primeiro momento. Olha só, para a alimentação dos humanos, o que está escrito nesse texto? Lhes foi concedido todos os vegetais e todas as árvores frutíferas. Para a alimentação dos animais, foi concedido toda a planta verde como alimento. Mas por algum motivo, a prescrição e autorização do Senhor, em Gênesis 9, ela se alarga um pouco, onde nós temos então permissão, depois do dilúvio, para nos alimentarmos da carne dos animais. Se você quiser ver esse texto depois, Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 3. Então foi o Senhor quem determinou a nossa dieta ainda no começo de tudo. E aí, se nós olharmos para o projeto original de Deus, até os dias de hoje, nós precisamos reconhecer que a melhor alimentação para a nossa saúde diz respeito às coisas que Deus nos ordenou comer. E tudo aquilo que o homem criou é pior para a gente, não é verdade? Quem é que gosta de enlatados, processados? Faz bem esse negócio? Quem gosta de Ruffles? O que é isso? Onde está o Ruffles aqui? E com isso eu não estou dizendo, você está proibido de comer qualquer coisa que não seja vegetais e carne. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que a forma como Deus configurou, ela é melhor. No projeto original, quando nós nos alimentamos segundo Ele, nós comemos vegetais, comemos proteínas, a carne, aquilo que o Senhor nos mandou comer. Então, essa palavra é para mim, em primeiro lugar, e para todos vocês. Toma cuidado com o excesso de guloseimas. A gente precisa ter um equilíbrio nisso. Olha só como o Evangelho ele vai se relacionando com toda a nossa vida. A palavra de Deus vai dando forma não somente ao caos, mas também a nós. De qualquer forma, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos reconhecer também que a alimentação humana é uma grande dádiva de Deus. Porque o que está escrito no texto? E disse Deus: eu vos dou. Deus está manifestando a sua provisão, da qual nós somos totalmente dependentes. É por isso que nós oramos ao Senhor: dá-nos o pão de cada dia. A gente não diz assim, olha, não, eu que trabalho, eu que vou comprar o pão. Não, a gente diz, dá-nos o pão de cada dia, mesmo que nós estamos trabalhando, mesmo que nós estamos estudando, mesmo que nós estamos nos esforçando, nós continuamos dizendo, dá-nos o pão de cada dia. Sabe por quê? Porque nós sabemos que, em última instância, a nossa alimentação vem do Senhor. E Israel também precisava saber que eles estavam sim no deserto, mas haveria maná no deserto. Carne cairia do céu no deserto. Deus alimentou o povo de Israel no deserto. E você que está preocupado hoje, a palavra do Senhor nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não prometeu uma casa na praia, mas Ele prometeu que, se você priorizar o reino dEle, Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória. E é disso que a gente precisa. Às vezes a gente quer o pão da semana, a gente quer uma conta que garanta o pão do mês, do ano, da década. E por isso que a gente ajunta em celeiros. Não, eu quero garantir um sustento em que eu diga, alma, come, bebe e folga. Aí Jesus falou, essa noite vão pedir a sua alma.
Isso aí você está preparando para quem? Você não confia que eu posso te dar o pão de cada dia? Com isso eu não estou dizendo para você não se preparar, para você não se organizar, para você não guardar. Eu estou falando para você não colocar a confiança nisso. Eu estou falando para você confiar que o pão vem de Deus. Pode acontecer o que for. Tem pessoas que um banco quebrou aí e estão desesperadas porque não conseguiram resgatar de volta o seu dinheiro. Mas a nossa provisão vem de Deus, é Ele que nos sustenta todos os dias. É a Ele que nós dizemos, dá-nos o pão de cada dia. Mas hoje nós vemos uma soberba humana no mundo. Pessoas estudando com a inteligência que Deus deu, trabalhando com a força que Deus deu, conquistando com a capacidade que Deus deu e ainda assim não reconhecendo que essas coisas vêm das mãos de Deus. E isso é tão antigo quanto o pecado. Porque a mentalidade bíblica, ainda na lei, o Senhor disse a Israel, Deuteronômio 8, 15 ao 18, Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti, e te alimentou no deserto com o maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança, que jurou aos teus pais, como acontece hoje. Ou seja, a mensagem aqui, irmãos, era: dominai, multiplicai, mas não façam isso esquecendo de que toda provisão vem do Senhor. Dominai, multiplicai, mas não se esqueçam de que vocês não são os governadores últimos. Vocês estão representando o governo maior. No final das contas, quem sustenta vocês é o Rei do universo. É o Rei que vocês representam no domínio dele. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Irmãos, tudo o que nós temos e somos é provisão de Deus. Esse texto diz claramente: eu vos dou, é Deus quem dá, é graça, é misericórdia. O nosso pensamento meritocrata acha que somos nós. Sim, é através do nosso esforço, sim, é através da nossa inteligência, mas a origem de tudo é Deus, a fonte de tudo é Deus. E sem a inteligência que Ele dá, sem a força que Ele dá, nós nos tornamos como os vegetais. Se o Senhor tirar a nossa força hoje, e para onde vai toda a nossa arrogância? Eu conquistei, eu fiz. Lembra de Nabucodonosor, que desejou ser mais do que Imagodei, mais do que imagem de Deus, e quando os homens querem se tornar mais do que homens como deuses, eles se tornam menos do que homens como animais, como diz o Tim Keller. Nabucodonosor, que era rei, de repente ele estava comendo capim. O Senhor humilhou Nabucodonosor. Nós dependemos de Deus, irmãos, desde o princípio. O projeto original. Nós não conquistamos nada, tudo é uma grande dádiva de Deus. Por fim, irmãos, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, e determinar seu domínio, procriação e alimentação, o Senhor avaliou tudo como muito bom, Ele deu 5 estrelas. E assim foi tarde de manhã porque o dia do judeu começava, o que para nós é às 6 horas da tarde, né? Então é a noite depois da manhã. E aqui acaba o 6º dia da criação. Irmãos, eu me refiro a vocês como filhos amados de Deus. Quando se trata do fato de nós sermos imagem de Deus, especialmente depois que o pecado distorceu essa imagem, há 2 erros que nós podemos cometer com relação a essa verdade. O primeiro erro é a idolatria. É nós tratarmos as pessoas como mais do que imagem de Deus. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Você, marido ou esposa, que diz que ama o seu cônjuge acima de todas as coisas.
Quando nós fazemos isso, nós esmagamos o outro com a nossa obsessão. Porque nenhum ser humano tem estrutura para receber adoração. Nós deveríamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, essas palavras dirigidas a namorado, cônjuge, namorado é pior ainda. Eu amo você mais do que tudo nessa vida. Você não pode amá-lo mais do que Deus. Você vai esmagá-lo e você vai ofender o Criador. Nenhuma pessoa foi criada para ser mais amada do que Deus. Você que, ao ter passado por uma situação de luto, talvez há muitos anos, mas não consegue superar a perda de um ente querido, uma pessoa que se foi. Essa também é uma forma de nós identificarmos que nós estamos, talvez, vendo a pessoa de uma forma muito elevada, muito mais do que se deve. Sabe quando a gente diz assim, minha vida acabou depois que aquela pessoa morreu. Ela era o sentido da minha vida. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Não tem problema nós nos sentirmos mal, nos entristecermos, isso faz parte da vida. Mas nós nunca superarmos e perdermos o sentido da nossa vida quando alguém vai, isso é completamente errado. Porque a pessoa que se foi, ela era a imagem de Deus, mas ela não era Deus. Deus deve ser o sentido da nossa vida. Você, pai ou mãe, que está disposto a passar por cima da palavra de Deus, ou de valores cristãos por causa dos seus filhos, mesmo quando eles estão errados. E esse é o calcanhar de Aquiles de muitos pais. Quantas vezes eu vi na minha vida um jovem que estava fazendo muita coisa errada e quando precisou passar pelo processo de disciplina eclesiástica, os pais se colocavam acima da palavra e falavam, não, meu filho não, porque meu filho não sei o quê, porque... E aí você coloca uma pessoa acima da palavra de Deus. Quando nós estamos colocando uma pessoa acima da palavra de Deus, nós estamos, talvez irrefletidamente até, num ato de idolatria. A palavra de Deus precisa estar acima de todas as coisas, irmãos. E você, que faz absolutamente tudo para agradar os seus pais, seus parentes, seu cônjuge, seus filhos, seu patrão, sendo mais leal a essas pessoas do que a vontade de Deus revelada na palavra, isso é idolatria também. Isso é ver o outro como mais do que imagem de Deus, e ele não é, ele é só imagem de Deus. Toma cuidado, mantenha esse equilíbrio na sua vida, porque isso pode trazer muita destruição, mas o argumento pior não é nem esse. O argumento pior é que isso ofende a glória de Deus. Por que existem tantas pessoas que no término do namoro vai lá e mata a outra? Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Isso é idolatria. Ou quando a pessoa termina o relacionamento, ela vai lá e se mata. Ela terminou o relacionamento, foi lá e pulou da ponte. Isso é idolatria. É ver o outro como mais do que imagodeio. Não pode. Esse desequilíbrio vem da queda. E a gente precisa lutar contra isso. Se você perceber em algum momento que você é mais leal a qualquer pessoa neste mundo, que seja, do que a Deus, esse é uma forma de identificar que essa pessoa se tornou um ídolo para você. Se pessoas próximas a você faz você quebrar valores e princípios, ou negar aquilo que a palavra do Senhor diz, pela aceitação delas, isso é idolatria. E a gente precisa se arrepender desse pecado. Irmãos, a imagodeio confere honra, valor e dignidade à pessoa, mas representa um ser infinitamente maior, único, que deve ser adorado. Então nós precisamos pedir a ajuda do Espírito, para não tratar as pessoas como mais do que imagodeio neste mundo. Qualquer pessoa que seja. O próprio Jesus disse, aquele que ama o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu filho, enfim, pode puxar a lista toda, o cônjuge, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso disse o nosso Senhor Jesus. E qual que é o segundo erro? Se o primeiro erro é da supravalorização através da idolatria, o segundo erro é o desprezo.
É quando nós tratamos pessoas como menos do que imagem de Deus, como menos do que Magodei. Você que negligencia o seu descanso e depois fica tão estressado que sai batendo em todo mundo, que sai tropeçando em todo mundo, xingando todo mundo, que entra nos ambientes, não dá bom dia, não fala com ninguém. Você está tratando as pessoas como menos do que Magodei. Esses dias eu estava no Uber, e o rapaz que estava dirigindo, ele estava chorando, aí eu falei, tá tudo bem? Aí ele falou assim, eu fui conversar com um rapaz que entrou aqui agora, ele falou, quem te falou que eu quero conversar com você? Gente, as pessoas estão desumanizadas. Essa tela colorida que nos fez deixar de enxergar todas as outras pessoas que existem, está acabando com a gente. A gente não se relaciona, a gente não conversa, a gente não olha nos olhos. A gente tropeça nas pessoas como se elas fossem um impedimento no caminho, sempre com pressa. Isso é ver a pessoa como menos do que Magodei. E às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Às vezes só na nossa rotina de estresse, de indiferença, do automático. Qual foi a última vez que você perguntou sinceramente para alguém, tá tudo bem? Na verdade, a gente passa perto das pessoas e fala, tudo bem? Aí a pessoa não responde e fala, tudo bem? E os dois vão embora, ninguém quer saber se está bem mesmo. Isso é só uma etiqueta, é só uma forma de não parecer tão mal educado, né? Muitas vezes a gente faz isso porque a gente se considera superior. Por termos mais dinheiro, ou mais beleza, ou mais conhecimento, ou mais qualquer coisa, nós nem percebemos, mas nós começamos a tratar as outras pessoas mal. Porque eu estou num nível da vida cristã que minha santidade está maior. Aí eu começo a olhar para aquele que tem uma santidade menor, que ainda não se desenvolveu tanto, que é novo na fé, e aí eu olho para ele e falo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse homem, pecador imundo. Não, você é assim. Romanos 3 diz que você é, diz que nós somos. Todos nós estamos nesse processo. Você que pensa, eu não sou um assassino, mas mata as pessoas através da ira, das palavras, da estupidez, da maledicência. Você que está fazendo o mundo pior, colocando fogo com o poder maléfico da língua e destruidor, incendiando bosques, com conversas que nunca deveriam ter existido. Irmãos, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos parar com as gritarias. Para de gritar com seus pais, para de gritar com a sua esposa, para de gritar com seu marido, para de gritar com seus filhos. Para com essa gritaria, diminui o volume da TV. Sabe por quê? Quando você deixa o volume da TV alto, você tem que falar mais alto ainda, para o outro ouvir. A Bíblia fala no Novo Testamento que não deve haver gritaria entre nós. Para de gritar com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu irmão na fé. Tudo isso, todas essas coisas são formas de tratar o próximo como menos do que imagem de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você pare de tratar as pessoas como menos do que imagem de Deus. Como se você fosse mais do que imagem de Deus. Pastor, mas você está falando isso, eu quero o texto bíblico. Tá bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sobre o assassinato, diz Gênesis 9, 5 e 6. Cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Por quê? Qual que é o argumento? Porque Deus fez o homem à sua imagem. Por que que existe um mandamento dizendo não assassinarás, que é o verdadeiro significado de não matarás? Porque Deus fez o homem à sua imagem. E não tem como você matar alguém e honrar o Criador com isso. Quando você mata alguém, você ofende o Criador. Nós fazemos isso. E aí talvez você fala, mas eu nunca cometi um assassinato. Não que você saiba, né? Porque existe a nossa ira pecaminosa. E o que Jesus disse no Sermão do Monte sobre a nossa ira pecaminosa?
Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí você, ufa, está tranquilo. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Irmãos, não é normal nós vivermos irados o tempo todo. Não é normal nós vivermos o tempo todo por aqui, sem paciência com ninguém. Se você está vivendo dessa forma, procure ajuda, procure discipulado, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, peça ao Espírito que trabalhe em você, o fruto do Espírito. Eu estou falando no singular, porque o fruto do Espírito na Bíblia é tratado no singular. Não é, nós precisamos ter algumas dessas características. Não, nós precisamos ter todas, é um fruto só. O fruto do Espírito, o amor, a mansidão, a alegria, todas essas coisas de Gálatas 5. Nós matamos através da nossa ira. Tiago 1, 19 a 21 diz: meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. O último texto que eu quero ler, irmãos, é sobre a maledicência. Tiago 3, 9 e 10 diz: nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. E olha só, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Então quando a gente fala mal uns dos outros, mesmo a pessoa não está nem sabendo que você está falando mal dela, a orelha dela está pegando fogo, ela pensa que é febre. Mas o Senhor sabe, e isso ofende a Ele, sabe por quê? Porque a pessoa de quem você está falando mal é Imagodei. Você está matando com palavras, se você não está sabendo falar com ela diretamente. E se você está falando pelas costas, você está ofendendo o Criador. Porque ao dizer que essa pessoa é isso, aquilo, você está dizendo que o Criador é tudo isso. Porque ela foi feita à imagem de Deus. Mas essa imagem foi distorcida. Sim, mas não foi perdida. Todo ser humano, por mais mal que seja, continua sendo Imagodei. Irmãos, amar o próximo é não tratá-lo como mais do que imagem de Deus, porque isso vai fazer mal para ele, vai esmagar ele. E é não tratá-lo como menos do que imagem de Deus, mas é tratá-lo exatamente como Imagodei, como alguém que representa o Criador, como alguém que representa neste mundo a glória do Criador. Fala de projetos, fala de propósitos, fala sobre Cristo, fala sobre o Evangelho, fala sobre a palavra, mas não perca tempo falando de pessoas, falando mal de pessoas. Isso é pecado, isso ofende ao Senhor. Irmãos, C.S. Lewis, no livro O Peso da Glória, ele diz algo muito interessante. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. É com imortais que nós brincamos, trabalhamos, casamos, e então desprezamos e exploramos. Irmãos, talvez nada revele mais a nossa perdição do que a forma como nós tratamos as pessoas. Mas eu não venho dizer isso para derrubar-nos hoje, porque há uma esperança para nós. Porque se a Imagodei foi distorcida pelo pecado, o Pai nos enviou uma nova imagem de Deus. Só que na teologia a gente não chama ela de Imagodei, a gente chama ela de Imagocriste. Nós nos referimos a ela falando da pessoa de Jesus Cristo, que é, como diz Colossenses, a imagem do Deus invisível,
a imagem perfeita do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Irmãos, Cristo Jesus, Ele é o homem perfeito que veio ao mundo, que viveu uma vida perfeita, que tratou as pessoas com respeito e dignidade. Jesus não tratava as pessoas como mais do que Magodei, e Jesus também não tratava as pessoas como menos do que Magodei. Jesus tratava as pessoas como Magodei. Ele amou o próximo exatamente como nós deveríamos fazer. Ele entregou a vida dele para que nós fôssemos resgatados da ira de Deus, mas também da nossa própria ira interna, que se manifesta a todo momento, com palavras e ações machucando as pessoas à nossa volta, com palavras que são pontiagudas, que não produzem nada. Se você não tem nada a dizer, com todo respeito, boca fechada não entra mosquito, não é versículo, mas faz sentido. Jesus, ele se manifestou como em Magodei perfeita. Ouvi palavras de um homem. Ele não é prefeito, ele é perfeito. Ano de política tem que falar isso, né? Cuidado com a confiança que você dá aos homens. Mas não, ouvi palavras de um homem que é perfeito, nós cantamos aqui hoje. E ele tem transformado tudo o que nós somos. Foi ele que mudou o nosso entendimento sobre justiça e amor. Irmãos, essa restauração começou na nossa vida, quando o Espírito de Deus nos deu um novo coração, nos tornando uma nova criatura. E todo aquele que é uma nova criatura, diz a palavra, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus fez uma nova criação. E ao sermos justificados dos nossos pecados, pela fé na obra do Filho, então nós passamos a ser recuperados pelo Espírito Santo, através da santificação, como já foi dito neste culto. Por quê? Porque o propósito de Deus é que no final, no dia final, todos nós sejamos restaurados. Toda Imagodei distorcida volte a ser Imagodei perfeita, ou melhor do que isso, para que no dia final todos nós sejamos conforme a Imago Christi, a estatura perfeita do varão perfeito. Foi por isso que Jesus disse, indo fazer discípulos. Paulo disse, Colossenses 1:28, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é a missão da igreja, irmãos. Tem gente que está confundindo missão com um monte de coisa. E tudo bem, se você quer fazer ação no mundo, faça. Amém. Louvado seja Deus pelos pobres que são alimentados, pelas famílias que são acolhidas. Mas o pão de Deus, na sua missão, é espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje que é muito importante. A distância entre quem você é hoje e entre Cristo e entre quem Cristo é o tanto de discipulado que você precisa. A distância entre quem você é hoje e entre quem Cristo é a quantidade de discipulado que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Ah, Senhor, mais um estudo bíblico? Não precisa, o culto já está bom. Para que estudar a Bíblia? Para que conhecer mais? Irmãos, nós não nos reunimos, é claro, nós nos reunimos para adorar a Deus, mas nós não estamos aqui para cumprir um ritual, nós não estamos aqui para jogar palavras ao vento, nós estamos aqui para nos tornarmos como Cristo. Essa é a missão de Deus no mundo. Isso é missão. Missão é formar Cristo nas pessoas. Cadê as pessoas novas da igreja? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Cadê a novidade de vida nas pessoas que estão na igreja há muito tempo? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque a missão de Deus não acontece da noite para o dia. A missão de Deus não acontece em 5 minutos. Ou você levanta a mão, vem à frente. Ah, já era, a missão está completa. Não, a missão só termina no dia final.
Então você que está olhando para a igreja e falando assim, cadê a missão de Deus acontecendo? Ei, a missão de Deus é você, é formar você, é transformar você, é influenciar você até o ponto em que a sua mente seja como a mente de Cristo, os seus atos sejam como os atos de Cristo, as suas ações sejam como as ações de Cristo, os pensamentos sejam como os pensamentos de Cristo, os sentimentos sejam como os sentimentos de Cristo. Porque Imago Dei foi perdida, mas ela está sendo restaurada pelo Espírito. Leve o pão para o faminto. Faça isso. Mas não se esqueça, a missão de Deus é o discipulado. Irmãos, nós precisamos trabalhar para progredirmos em santidade até o fim. Deixarmos a mente do mundo para termos a mente de Cristo. Na vida cristã, nada é mais urgente do que nos tornarmos semelhantes a Cristo para a glória de Deus. Se você está vivendo por outro motivo, você está vivendo errado. Se você está vivendo por outro propósito, você está vivendo errado. A verdade é que abandonar o discipulado significa abandonar a vida cristã. É abandonar a vida cristã, é abandonar a verdadeira missão de Deus, que também é a missão da igreja. E é também um indicativo, uma evidência de que não houve salvação. Isso chama-se apostasia. O discipulado é abandonado não quando nós saímos da igreja, mas ainda antes, quando nós estamos nela, mas ela não está na gente. A gente vem aqui e canta como se estivesse jogando videogame. E ouve o sermão sem ouvir. E tem o sermão disponível durante a semana e não escuta. E não lê a Bíblia e não ora. Nós não entendemos a missão de Deus. Quando você está fazendo devocional, você está fazendo missão. Você está trabalhando em si mesmo para que você seja mais semelhante a Cristo. Agora, responde para mim se você está sendo missionário na sua casa. Responde para mim se você está sendo missionário no seu quarto, com você mesmo. E se você não é missionário para você mesmo, você vai ser missionário para quem? Mas o discipulado não é acessório. O discipulado é o programa de Deus para a restauração da Imago Dei. Nós não podemos perder isso de vista. E Deus nos deu alguns meios que não podem ficar fora da nossa vida. A palavra. Nós precisamos de uma vida diante da palavra, como nós pregamos na semana passada. Você sabe por que existem pastores? O Senhor deu pastores à igreja, para que eles a todo tempo lembrem, admoestem, aconselhem, chamem as pessoas de volta. Ei, não se distraiam, nós estamos numa corrida, nós estamos numa longa marcha, mas diferente do filme. Quem viu o filme da longa marcha entende o que eu estou falando. Nós estamos no meio de uma corrida, irmãos, e nós precisamos prosseguir. Os pastores foram dados à igreja de Deus, para que através da vida deles, nós não nos percamos do nosso verdadeiro propósito, de glorificar a Deus e nos deleitarmos nele para sempre. O pastor é aquele que, quando a gente está distraído, Deus o colocou na nossa vida para dizer: ei, não é esse o motivo da vida. O motivo da vida é nós glorificarmos ao Senhor e da vida cristã nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Essa é a nossa longa marcha, essa é a nossa estrada. E nós não estamos correndo individualmente. Se estamos correndo individualmente, estamos pecando. Irmãos, cada um de nós somos meios de graça na vida uns dos outros, para que todos cheguemos até o fim. É o Senhor quem, pelo Espírito, nos capacita a perseverar. Mas como? Por qual meio? Da palavra, do pastor, dos irmãos, da igreja, da comunhão dos santos, da oração.
Você quer ser como Cristo mesmo? Ou você quer ser um frequentador de igreja? Você quer ser um discípulo de Jesus ou você quer ser aquele que no final Deus vai olhar e vai falar assim, olha, eu nem te conheço, eu não sei quem é você. Nós precisamos trabalhar para progredir em santidade, irmãos. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Nós somos imagem de Deus distorcida pelo pecado. Mas quem nós precisamos ser? Quem nós precisamos nos tornar? Nós precisamos ser transformados pelo Espírito conforme o modelo da imagem de Cristo. Essa é a nossa jornada. Você está perto ou você está longe? Se você respondeu para si mesmo que está perto, isso é diagnóstico. Você é um grande fariseu. Um grande religioso falso. Esse era o problema dos fariseus. Eles achavam que eles já estavam... Mas o apóstolo Paulo vai dizer, eu não considero que eu tenha alcançado. Alguém aqui já alcançou a perfeita estatura em Cristo Jesus? Paulo diz, eu não considero que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ei, irmão, não se distraia dessa corrida. Olha para o alvo, olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somente assim nós podemos parar de maltratar e desprezar as pessoas. Ou de supravalorizarmos e machucarmos, tentando proteger. Somente assim nós podemos amar a imagem de Deus para a glória de Deus. É somente assim que nós podemos ser recuperados até nos tornarmos como Cristo, assim como pela transformação que o Espírito produz através do discipulado. O programa de Deus, não somente para nos salvar pela graça e pela fé, mas para continuar nos salvando pela santificação, é o discipulado. Irmãos, nós precisamos retomar o discipulado. Nós precisamos fortalecer o discipulado. E se existe outra coisa para a nossa vida que é mais urgente, nós ainda não entendemos o que é a missão de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve ao arrependimento, e nos leve a amar essa palavra, e nos leve a desejar sermos como Cristo, e nos leve a sermos ensináveis, a quando nós formos repreendidos, não nos endurecermos, não fazermos cara feia, mas recebermos a boa palavra de Deus, que é o instrumento dele, para produzir Cristo em nós cada vez mais. Tem um versículo na Bíblia que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Se você é frágil e humano como eu, com certeza você sofre com muitos pecados com os quais você luta hoje. Mas para mim esse texto ele faz uma descrição muito linda e vívida do que acontece no discipulado. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. Se você ainda não é um dia perfeito, aproveite todas as oportunidades de discipulado que esta igreja te der em 2026. Todas as oportunidades que Deus te der para ser discipulado inteiramente de Cristo e a forma de Cristo de viver. Mas eu quero te encorajar na esperança de prosseguir nesse alvo, de correr a corrida que nos foi proposta com esse versículo. Talvez hoje na sua vida você está vendo uma linha laranja, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Essa linha laranja, no dia final, será um amanhecer na vida de todos os salvos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, quando amanhecer,
não haverá mais noite. E esse amanhecer será iluminado pela face de Deus. Não deseje nada nesta vida mais do que isso. Não se distraia. Senhor, nós te louvamos por esse encorajamento, Senhor.